What's up, guys? Aqui é o Vinícius que está falando, mas também muito conhecido por aí como japonês do inglês. É isso aí, certo? E hoje eu vim aqui para mostrar para vocês 4 dicas de como melhorar o seu inglês. Acho que hoje muita gente pensa em como poder melhorar isso, para arrumar um emprego, viajar, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá certo? Bom, primeiro de tudo que você deve saber é qual é o seu nível em inglês hoje, certo? Sei lá, você está começando agora, ou talvez você já tenha alguma vivência com o inglês, já tenha visto em jogos, textos que você talvez tenha lido, ou talvez você já saiba o básico, você já consiga talvez se comunicar, mas não se sente tão confortável falando. É importante você entender o seu nível para você saber o que você procura, certo? Se é conversação, se é saber escrever, se são os significados das palavras, enfim. Além disso, o inglês ele não é só estudo, tá? Muita gente vai falar para você estudar, mas na verdade, sejamos francos, certo? O inglês ele é uma língua, e uma língua ela deve ser falada. É começando a falar que você vai se habituar ao que é o inglês e você vai entender ele. Então, para você, a dica número 1 é a seguinte: sabe o seu Facebook, seu Twitter, seu Instagram? Pois é, você passa muito tempo neles todo dia e você nunca deve ter parado para pensar quanto você lê daqueles textos que estão dentro da ferramenta, certo? Então, muda tudo para inglês. Assim você vai ter uma vivência melhor com o inglês, você vai se acostumar a ver palavras em inglês. Eu tenho certeza que isso não vai mudar nada. Você deve estar acostumado a usar todas as mídias sociais. Enfim, só pela localização ou mesmo até pelos símbolos que aparecem, você já vai entender para que serve aquilo, certo? Só que agora você vai ter um nome em inglês também. Agora vamos para dica número 2. Número 2 também tem a ver com a vivência, certo? Tenho certeza que você deve passar a maior parte do seu tempo, todos os finais de semana, tomando sorvete, comendo uma pipoca, vendo filmes, séries, ou até ouvindo música com os amigos, de repente. Foca no inglês. Procura assistir filmes em inglês ou até mesmo as séries, porque assim você vai acostumando com a pessoa falando, você vai começar a compreender palavras às vezes muito repetitivas, palavras que os personagens repetem muito. Você vai começar a entender o significado, o que aquilo significa, isso vai gravar na sua mente e você vai poder usar ela depois. E além disso, você que gosta de ouvir músicas em inglês, começa a procurar as traduções dessas músicas. Assim você vai entender melhor, você vai saber onde cada palavra se encaixa em qual situação. Enfim, quem sabe você não aprende a cantar? Agora a dica número 3. Tente ler notícias em inglês. Se você entende do assunto, por exemplo, você é um músico, você está buscando sobre música, você gosta de séries, de celebridades, você vai buscar sobre aquilo, talvez você já tenha um pré-conhecimento, e entendendo sobre o que aquilo quer dizer, você já vai ter uma ideia do que o texto quer dizer. Sendo assim, você vai conseguir ampliar seu vocabulário. E na verdade as notícias hoje são as maiores fontes de vocabulário, porque lá você pode noticiar sobre tudo, sobre guerra, sobre esportes, sobre cultura, sobre política, ou simplesmente fazer uma notícia com título sem sentido e vai parar em alguma página de Facebook para o pessoal dar risada. E a dica número 4. Tenho certeza que em certas situações do dia você para ficar pensando em coisas do dia a dia, coisas do trabalho, coisas da sua casa, ou mesmo alguma coisa que está acontecendo na rua. Pense em inglês. Você vai pegar coisas que estão no seu dia a dia, que você talvez não saiba, e você vai começar a agregar elas para você. Você percebeu que você chegou em um momento que tem alguma coisa que você quer descrever na sua mente, lógico, mas que você quer descrever e você não sabe como falar ela? O que você faz? Anota no seu celular aqui, ou se de repente você conseguir, pode pesquisar ali na hora, procura essa palavra. Tenta entender o que ela significa e como que você encaixa na situação, certo? Assim você vai expandir muito seu vocabulário. Uma última coisa, sempre que você pesquisar essas palavras, não só joga a palavra e vê a tradução, certo? Ali no Google, se você olhar, tem um símbolo de uma caixinha de som onde você consegue ouvir alguém dizendo aquela palavra. Isso é importante por quê, japonês? A questão é a seguinte, você vai achar muitas palavras que tem uma fonética horrível ou muito diferente do português e às vezes você não vai saber falar ela, como essa palavra aqui. Through. Sei lá, como que eu falo isso? Through. Sei lá, eu só jogo a língua no meio dos dentes, solto. Não sei, certo? Agora, se você parar para ouvir, você vai ouvir a palavra certa, que é throughout, certo?
Então, a palavra throughout parece bem diferente do que aquilo que você escreve. E isso é importante para você ter uma conversação melhor. Então é isso. Esse canal vai ter muito mais dicas sobre inglês, coisa mais do seu dia a dia, coisas mais rotineiras. Assim você consegue aplicar isso. E com essas dicas, você vai ver inglês todo santo dia na sua vida. E aí, aos poucos, você vai internalizando essas palavras e uma hora você vai se acostumar com elas. Se você ouvir, se você precisar falar, você vai se lembrar delas. Isso é o mais importante. Então fica ligado que vão vir muitos mais vídeos aqui, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários pro japonês que eu vou responder elas, certo? Ou até mesmo dicas, sugestões, críticas, ou sei lá, se você quiser postar um meme e não tiver o que fazer, fica à vontade, tá bom? A gente se fala no próximo vídeo e até mais, galera!